Olá, crianças! Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Como vocês já sabem, eu e as meninas, nós vamos estar acompanhando vocês durante todo esse ano de estudos, né? Então, a gente vai estar preparando, junto com a professora Ellen, algumas atividades, alguns vídeos explicativos para ajudar vocês a entenderem aquilo que vocês estiverem estudando, tá? Então, para essa primeira atividade, assim, eu, a Luciana e a Vitória separamos um material muito legal para vocês, tá? Inicialmente a gente escolheu um poema muito legal. Ele se chama Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. Nossa, se a gente for parar pra pensar, tem um monte de coisa que deixa a gente feliz, né? Chocolate, passear, brincar com os amigos e mais um porção de coisas. Antes da gente conhecer esse poema, né, que a gente separou para vocês, é importante a gente lembrar o que é um poema, como que ele é, né? Vocês sabem? Vocês conseguem lembrar? Pensem aí um pouquinho. Bom, um poema, ele é um gênero textual. É um tipo de texto, ou seja, é um tipo de texto. E ele tem as suas características que só ele tem. Por exemplo, um poema ele é feito de palavras. Ele tem palavras. Mas o que um poema tem? Um poema tem versos. Um poema tem estrofes. Mas o que é versos? O que é estrofes? A gente pode esquecer, né? Então, versos é cada frase. Então, versos é cada frase que existe no poema. Lembrem aí na cabecinha de vocês a estrutura de um poema. Tem um pedacinho de texto, um pedacinho de texto, um pedacinho de texto. Cada frase desse texto é um verso. E cada conjuntinho de textos que eu tô falando é uma estrofe. Ou seja, a estrofe é um conjunto de frases, um conjunto de versos. Ficou mais fácil da gente lembrar, né? O que é um poema, como que ele é estruturado. Bom, vamos lá conhecer o poema que a gente separou, né? Ele chama Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. Quem escreveu esse poema se chama Otávio Roth. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, drops de hortelã, o grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Que gracinha, né, gente? Tanta coisa legal que ele disse que diz pra gente que deixa ele feliz, né? Eu me identifico com muita coisa que ele disse, por exemplo, papagaio que conversa. É muito legal ter um bichinho que fica fazendo barulhos, né? Seja cachorrinho, seja gato, papagaio, brigadeiro de panela, adoro brigadeiro. Tem muitas outras coisas, né? Então, só que nesse poema dá pra gente aprender também umas outras coisas. Por exemplo, nesse poema tem a presença da ortografia. Alguém sabe me dizer o que é ortografia? O que pensa sobre o que é ortografia, né? Será que é uma palavra? Será que é um jeito do texto? Será que é um animalzinho, um objeto? Então, mas não é nada disso. Ortografia é um jeito, é uma regrinha, é como se fosse alguém que diz alguma coisa. Ortografia vai falar pra gente como que as palavras devem ser escritas. Então, é como se fosse uma pessoa falando assim, olha,
Escola tem que ser escrito tananana, assim, entenderam? Então é aquilo que vai orientar a gente como que a gente deve escrever as palavras que a gente escreve, todas, entenderam? Outra coisa que dá pra gente aprender com esse poema que a gente viu, que a gente conheceu, é os sons das palavras. Não sei se vocês prestaram atenção em algumas palavras que eu disse, mas, por exemplo, eu vou dizer de novo, olha só. Cachecol, cachimbo, chiado. O que vocês percebem que ela tem em comum uma com a outra? Olha, cachecol, cachimbo, chiado. É o som de sh quando eu digo a palavra, percebem? Chiado, cachecol. O que isso causa, né? O som, o que esse som causa? Dá a impressão que a palavra é escrita com a letra X, ó, cachecol, chiado, mas não é. Cachecol é escrito com CH, chiado é com CH. Mas então, como é que a gente vai saber, né? Quando que eu devo usar o X, quando que eu devo usar o CH? Para isso, o que a gente tem que fazer? Toda vez quando a gente vai escrever ou ler, a gente tem que ler com calma, a gente tem que escrever com calma. É importante pensar antes de escrever, né? E com isso a gente acaba conseguindo escrever. Mas não é só isso. Existem regrinhas que ajudam a gente a saber como que a gente deve escrever, sabe? Então, a primeira regrinha é o seguinte: quando a gente vai escrever uma palavra e fica com dúvida se ela escreve com X ou com CH, a gente pode olhar uma coisinha. Por exemplo, a gente deve olhar se a palavra, antes do espacinho que a gente vai pôr a letra X ou H, se antes disso vem um ditongo, se tem um ditongo. Mas o que é um ditongo? Um ditongo é quando duas vogais estão juntinhas. Lembram o que são vogais? A, E, I, O, U. Então, duas dessas letrinhas têm que estar juntinhas antes de onde a gente vai colocar o X ou o CH. Então, tem que estar o A com o I, o E com o O com o U. E por aí vai, dá um monte de combinação que pode existir, né? Com essas letrinhas. Então, é isso. A gente deve olhar antes de onde a gente vai colocar o X ou o CH, se existe um ditongo, se existe duas vogais juntinhas. Se existir, a palavra tem que ser escrita com a letra X. Caso não tenha, é muito provável que a palavra deve ser escrita com a letra CH. Fica fácil, né? Essas dicas que eles fazem pra gente, ajuda a gente bastante a escrever. Outra regrinha que existe para ajudar a gente a saber se a gente deve escrever a palavra com X ou com CH é quando a palavra começa com EM, a sílaba EM, de e N de navio, tá? Se a palavra começar com essa sílaba EM, ela deve ser escrita com X. Um exemplo disso é enxada. Então fica fácil. Começou com EM, escreve com X a palavra. Tá? Existe uma exceção, uma palavrinha que não encaixa nessa regra. Ela começa com N, com a sílaba N, mas ela não escreve com X, ela escreve com CH. É a palavra encher. Mas por que ela não entra nessa regrinha? Por que ela deve ser escrita com CH? Porque essa palavra, ela vem da palavra cheio. E cheio a gente escreve com CH. Então, como ela é da família da palavra cheio, que escreve com CH, a gente vai manter ela com CH, tá? Então, assim, dentro das regrinhas existem algumas exceções, que são aquelas que não se encaixam, que são diferentes. Então, dentro dessa regrinha da palavra iniciar com EM e ser escrita com X, a única que não encaixa é a palavra encher. Outra regrinha que existe é quando a palavra começa com me, M-E, a sílaba me.
Se a palavra começar com essa sílaba, ela deve ser escrita com X também, tá bom? Então, por exemplo, mexerica, mexer. Começou com me, a gente escreve com X a palavra. Essa dúvida na hora de escrever pode surgir em outras situações. Por exemplo, quando a palavra termina com O e com U. A gente às vezes fica na dúvida, né? Se ela deve ser escrita com O ou com U. Um exemplo disso é a seguinte frase, ó. Eu sou Caio. Eu sou Caio. O que vocês escutam? Eu sou Caio. Dá a impressão que Caio é escrito com U no final, né? Caio. Mas não é. Porque eu sou Caio quer dizer que é o quê? É o nome de uma pessoa, né? É o nome de alguém. Então, o nome próprio a gente não escreve com U. A gente escreve com O. Deve ser escrito C-A-I-O. E outra frase. Meu irmão caiu na rua. Meu irmão caiu na rua. E agora? Será que ela deve ser escrita com O ou com U? Aí a gente tem que pensar na situação. Por exemplo, meu irmão caiu na rua. É o nome de alguém? É o nome de um objeto? Não é. Indica que aconteceu alguma coisa, indica uma ação. Caiu vem do verbo cair. Então, é uma ação, não é o nome de alguém. Então, deve ser escrito com U. Então, crianças, todas as vezes que vocês forem escrever uma palavra e ficarem com dúvida na forma que ela deve ser escrita, vocês devem ter calma, como eu já disse para vocês. Não correr, não ter pressa, pensar muito sobre a palavra que vai ser escrita, analisar a situação, igual eu falei. Será que é o nome de alguém? Será que é um objeto? Será que é uma coisa que aconteceu, uma ação? Então, isso ajuda a gente a saber como que a gente deve escrever as palavras da maneira certinha.